Boa noite a todos. Quem está falando é o Peralta, também conhecido como Dr. Peralta nos fóruns. Vamos mais uma vez fazer o nosso comentário de fechamento, analisando alguns papéis, algumas coisas interessantes que o mercado mostrou para a gente essa semana, explorando os vários tópicos da análise técnica, que é aqui o foco principal da ARPA Invest, que são operações focadas em análise técnica. Olhando o Bovespa e seguindo mais ou menos dentro da análise da semana, a análise, a meu ver, segue a mesma, perda da linha de tendência de alta, fez um fundo mais baixo, subiu, perdeu o fundo anterior, configurando então um pivô de baixa, cujos objetivos seriam 63.461, 358 e 100 por Fibonacci. Bovespa continuou hoje, está fechando perto de 0,60 de alta, um repique, praticamente um repique em linha alta. Por que eu digo repique? Porque, como a gente fala, o mercado fez um topo mais baixo que o anterior e fez um fundo mais baixo que o anterior. Isso graficamente configura uma tendência de baixa. Além disso, a gente tem a nossa média aritmética de 50 também descendente. Dentro da análise que foi feita quarta-feira por mim, a gente tem uma expectativa de repique, como eu disse na quarta-feira, que iria entre 67.900, que a gente até ultrapassou um pouquinho hoje, e 68.800, que seriam as retrações de Fibonacci. Nessa região existe uma resistência de preços, existe a resistência da zona da própria média de 50. Quem operou alguns papéis, principalmente os papéis ligados a índice, comprando nessa região, trades contra a tendência de maior risco, eu acho que seria interessante ir realizando aos poucos as posições e botando o lucro no bolso. Se a gente olhar os 60 minutos do Bovespa, também temos uma coisa interessante, que é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês. Quem gosta de indicadores, a gente tem os 60 minutos do Bovespa. Esse movimento de repique está bem explicitado aqui nessa região. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. O que é importante? Esse repique foi feito acima da média de 50, um repique importante. Porém, essa alta que a gente vê aqui por essa linha que eu tracei, ela já está fazendo uma divergência muito importante de preços com relação ao indicador, ao oscilador que a gente usa, que é o MACD histograma. Isso aqui significa o quê? Que a tendência vai mudar? Não. Mas significa que provavelmente a gente vai ter uma correção mais importante do Bovespa. Para quem acredita que o mercado possa ter feito fundo e vai fazer o início de um novo ciclo de alta, provavelmente a gente teria que corrigir todo esse movimento para iniciar então uma retração de um suposto pivô de onda 2. Isso aqui é mais um indício de que quem está comprado, na meu ver, e faz compras de giro, deve realizar o lucro. Bom, essa é a opinião do Bovespa. Vamos dar uma olhada aqui em alguns outros ativos principais, coisas que eu acho interessantes de hoje. Vamos dar uma olhada no gráfico da Petrobras, vamos dolarizar o gráfico da Petrobras, como a gente tem feito, dolarizando o gráfico da Petrobras. Petrobras segue dentro da congestão, sem nenhum tipo de movimentação especial, a meu ver só anda acima de R$ 28,00 dolarizado. Importante aqui, de mais curto prazo, a perda desse suporte de R$ 26,00, a meu ver, seria negativo para o papel e então sugeriria um teste da região de R$ 23,00, R$ 24,00. Vamos tirar a dolarização, vamos dar uma olhada em Vale. A Vale 5, a meu ver, também não modificou nada a análise que foi feita por mim essa semana. Segue tendo perdido uma linha de tendência de alta, uma possível formação de ombro cabeça a ombro e tem uma resistência na faixa de R$ 50,60. Uma operação para quem acredita numa baixa do mercado seria ou uma venda alugada do papel com stop acima de 50,64 ou uma trava de baixa com stop acima de 50,64. A possibilidade interessante de montar uma trava de baixa nessa região é que você, caso haja o rompimento dessa região, você poderia simplesmente estopar a posição vendida e seguir com a posição comprada, e algumas vezes isso gera até a anulação do prejuízo pelo stop tomado e às vezes algum lucro. Tá? Papéis interessantes aqui de hoje, vamos dar uma olhada em Uzi Minas.
Uzi Minas querendo romper ou tendo rompido aqui uma provável linha de tendência de baixa de longo prazo, encontrando resistência na faixa de R$21. Caso haja o rompimento dos R$21, o papel tende a buscar 22,20 mais ou menos, e depois as outras resistências. A meu ver, dentro do meu modus operandi, que é que eu tento passar aos participantes do ARP, o papel deveria primeiro fazer um fundo após romper essa resistência de 21, se romper, para depois a gente poder fazer uma entrada mais segura. Olhando aqui um pouquinho de análise técnica, separei alguns papéis interessantes. Um deles é MPX, papel o qual eu tenho uma posição. Isso foi postado no fórum na época que o papel bateu nessa região do círculo, que a gente indicou compra na faixa de 26 a 27,50. O papel, a meu ver, fez um movimento de pivô de alta, tá? Acima da média 50, tudo dentro dos critérios que a gente estabelece para operar os pivôs, tendo rompido o topo anterior, pivô feito acima da média 50, e esse papel tem como objetivo final a faixa de 35,50 e 39,94, que é o objetivo final. Esse movimentozinho aqui eu separei porque esse movimento pode ser um movimento de simplesmente uma bandeira ou flâmula de alta, ou seja, houve uma pernada de alta, o mercado paralateraliza a queda de volume nessa região aqui, posteriormente o rompimento dessa bandeira de alta projetaria os papéis na faixa de 39,94. Essa é uma operação muito interessante para ser feita por causa da relação risco-benefício dela. O stop ficaria na perda para baixo dessa congestão. Papéis que chamam a atenção para quem gosta de pivô, eu vou exemplificar com Redcard. Redcard é um papel que realmente está muito interessante, merece acompanhamento de perto por parte dos traders, que é um papel que após fazer um pivô de baixa e atingir a região do objetivo de Fibonacci, fez um movimento muito forte de alta, rompendo a linha de tendência de baixa, tentando romper o topo anterior, e caso esse movimento continue para cima e forme um fundo mais alto, acima da média 50 e principalmente acima da linha de tendência de baixa, seria uma excelente oportunidade de trade. A VisaNet é do mesmo setor e tem um gráfico também muito parecido, um movimento fortíssimo de alta após atingir a expansão de 50% de Fibonacci, tá? O raciocínio é o mesmo, esse papel inclusive já rompeu o topo anterior. A formação de um fundo mais alto dentro das retrações de Fibonacci indicaria uma operação de compra nesse papel. Forja Taurus é um papel de menos liquidez, mas tem um movimento também muito interessante dentro da mesma ideia de Forja Taurus. Há um rompimento de uma linha de tendência de baixa, rompimento da média 50. A gente esperaria, o ideal seria que houvesse nesse movimento inicial de uma suposta onda 1, o rompimento desse topo em 4,25. Então nós traçaríamos um Fibonacci para comprar na retração para tentar operar um pivô de alta, que é o que a gente gosta. Bom, dentro do que eu vi essa semana, eu acho que o que de mais interessante aconteceu essa semana foi isso aí. Redcard, VisaNet e Forja Taurus são movimentos que me chamam a atenção e merecem acompanhamentos especiais. Um outro papel interessante que a gente poderia ligar um alarme de repente é o papel que é o Ecor 3, que é a Eco Rodovias. É um papel que teoricamente, na prática, ele perdeu a linha de tendência de alta, porém ele não acionou o pivô de baixa, que só se daria na faixa de 12,09. Tecnicamente, o rompimento da região de 13,60 daria também entrada técnica com stop no fundo anterior ou stop na mínima do candle que romper essa região. No lado da venda, a gente vai botar algumas possibilidades. A gente tem que estar preparado para operar tanto na compra quanto na venda. O setor bancário é um setor que me chama muito a atenção, por ser um setor que está trabalhando, como o Bradesco trabalhou, muito perto
da área de resistência de preços, com MACD histograma bem esticado, muito sobrecomprado, num papel que claramente está em tendência de baixa, tendo feito fundos mais baixos e, por enquanto, montando topos mais baixos. A perda da mínima desses candles aqui, nessa região, poderia indicar uma venda alugada. Eu estou muito propenso a realizar a venda desse papel. Realizei uma venda parcial ontem de metade do lote que eu queria. O stop ficaria acima da máxima dessa região. O objetivo a princípio ficaria no mínimo no suporte de R$29, ou seja, eu fiz uma venda ontem na faixa de 32,20 com stop acima de 32,50, arriscando 30 centavos para ganhar aqui por volta de R$3, ou seja, a relação risco-retorno da operação fica na faixa de perda de 30 centavos para ganho de R$3, um risco-retorno de 10:1, que é um risco-retorno que eu considero excelente, o padrão gráfico também. Itube 4 ou Itaú também é um papel que tem um padrão gráfico muito parecido, o setor bancário está muito parecido. Vou dar um zoom para a gente ver melhor. Vamos esperar o zoom aqui. Papel também, a mesma configuração gráfica de Bradesco, topos e fundos mais baixos, média 50 descendente, papel na linha de tendência de baixa, perto de uma área de resistência de preços, MACD na região sobrecomprada, a perda da mínima de um candle desse aqui, especialmente associada a um tique para baixo do MACD histograma, a meu ver indicaria venda alugada do papel, stop acima da máxima desses dois candles, objetivo na faixa de R$34. Caso haja a perda dessa mínima, essa relação fica muito interessante, porque se a gente vê aqui que a máxima desse movimento está na faixa de 38,40, se nós fizermos uma venda abaixo na faixa de 37,90 por aí, a gente poderia fazer uma venda com 37,90, 37,95, stop acima de 38,30, por volta de 40 centavos de stop, um ganho de R$4, também uma relação de 4:1, uma relação muito interessante num papel que está em tendência de baixa por enquanto. Espero que vocês tenham tido uma boa semana, tendo feito bons trades. Espero que nós aqui da Arpa Invest tenhamos ajudado vocês, mostrando nossa visão do mercado, fazendo comentários do mercado. Ótimo final de semana todo, descanse. Semana que vem a gente vai continuar analisando o mercado e buscando chances da gente conseguir rentabilizar o nosso capital. Boa noite a todos, ótimo final de semana, ótima sexta-feira, divirtam-se. Um abraço do Peralta.